Vamos lá, pessoal, continuando. A questão de número 2 dos exercícios propostos diz o seguinte: um projétil de massa 100 gramas é lançado obliquamente a partir do solo para o alto numa direção que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então, a inclinação, que é o meu ângulo θ, vale 60 graus. E ele está dizendo também que a velocidade de lançamento vale 120 metros por segundo. Ok. Primeiro na Terra e posteriormente na Lua. Então a gente tem um lançamento em dois locais diferentes. O primeiro lançamento é efetuado na Terra e depois ele faz o mesmo lançamento nas mesmas condições lá na Lua, tá certo? Considerando que a aceleração da gravidade da Terra, o sextuplo da gravidade lunar, e desprezíveis todos os atritos nos dois experimentos, analise as proposições a seguir. Bom, pessoal, ele está querendo dizer para a gente o seguinte, ó. A gravidade na Terra, que eu vou chamar de GT, vale 6 vezes a gravidade na Lua, que eu vou chamar de GL, tudo bem? Essa é a relação entre as duas gravidades e ele quer que a gente analise as proposições que ele vai colocar aqui para a gente. Vamos lá. A primeira proposição diz o seguinte: a altura máxima atingida pelo projétil é maior na Lua do que na Terra. Pessoal, se a gente fosse fazer aqui o esboço do que está acontecendo, tanto para a situação 1 quanto para a situação 2, basicamente o que nós teríamos era uma questão de lançamento oblíquo. Tem um projétil aqui. Detalhe, novamente ele deu a informação da massa, mas como a gente quer descrever o movimento, a massa ela não vai interferir, tá certo? Então vamos lá. O objeto foi lançado com uma velocidade inicial V0 ou simplesmente V, né? De 120 metros por segundo, tá certo? Como eu quero desprezar todos os atritos, todas as forças externas, o que vai acontecer? Ele vai realizar um movimento que é caracterizado aqui por um arco de parábola. Tanto na Terra quanto na Lua vai acontecer exatamente a mesma coisa, tudo bem? Bom, pessoal, o que ele quer analisar na proposição? Ele diz que a altura máxima do objeto atingido na Lua é maior que a altura máxima atingida na Terra. Como que a gente determina isso, pessoal? Observe o seguinte, ó. Eu preciso determinar qual que é a relação entre a altura máxima atingida pelo objeto, o ponto onde ele está lá no máximo de altitude, tá certo? Eu preciso determinar qual que é a relação entre a altura máxima e a gravidade, a aceleração da gravidade. Por que, professor? Ora, porque da primeira para a segunda situação, a única coisa que vai ser alterada é a gravidade entre os locais onde o objeto está sendo lançado, tudo bem? E aí é simples eu analisar isso, né? Como que eu faço essa análise, pessoal? Primeiro, a velocidade de lançamento é 120 metros por segundo. A primeira coisa que eu preciso fazer é decompor essa velocidade. Então eu vou decompor ela nas suas componentes ortogonais. Eu vou ter aqui uma velocidade vertical, que eu vou chamar de VY, e eu vou ter aqui uma velocidade horizontal, que eu vou chamar de Vx. Lembrando que o módulo de Vx vai ser o vetor V vezes o cosseno do ângulo θ e Vy vai ser o vetor V vezes o seno do ângulo θ. Só que para essa proposição eu não vou calcular essas componentes. Por quê? Porque ele só quer que a gente faça uma comparação. Se ele só quer que a gente compare, então não precisa a gente estar perdendo tempo calculando. Como que a gente vai fazer essa análise? Observe o seguinte, pessoal, lembra que na aula passada eu falei para você que na altura máxima, o que está acontecendo? Eu tenho uma gravidade atuando nos objetos, no projétil. Essa gravidade, ela tem aqui uma direção vertical e sentido para baixo, de tal forma que no momento de lançamento, à medida que o objeto vai efetuando seu movimento de subida, ele vai perdendo velocidade vertical. Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega um momento em que ele não consegue mais subir. Quando ele não consegue mais subir, a gente diz que ele alcançou a sua altura máxima.
E depois que ele passa dessa altura máxima, depois que ele atinge essa altura máxima, ele continua sendo acelerado, então ele vai começar a descer, concordam comigo? Então lá na altura máxima, a gente vai ter aqui, ó, somente a componente vertical Vx. Isso é importante. Isso é importante porque lá na altura máxima, a componente Vy ela vai ser nula. Não tem velocidade vertical durante a altura máxima. Então, lá na altura máxima, a gente vai ter o seguinte, preste bem atenção, Vy igual a V0y menos GT. Professor, de novo, por que apareceu esse sinal de negativo? É porque a velocidade está apontada para cima e a gravidade está apontada para baixo. Então, existe uma oposição no sentido desses dois vetores, tudo bem? Então, o que acontece? Eu vou relacionar aqui, ó, lá na altura máxima, eu sei que a minha velocidade y vai ser nula. Então, eu vou ter aqui o seguinte, 0 igual a V0y menos a gravidade vezes o tempo, tudo bem? Eu vou isolar aqui, pessoal, o tempo, tá? Então, menos GT passa positivo para o outro lado e depois o G vem dividindo. Então, eu vou ter o seguinte, ó, o tempo, especificamente esse tempo vai ser o tempo de subida vai ser V0y sobre G. Pronto. Professor, para que você fez isso? Quero determinar quanto tempo a bolinha vai passar subindo. No local onde a bolinha passa mais tempo subindo, é o local onde ela atingiu a maior altitude, concordam comigo? Então, o que acontece? Perceba que esse tempo ele é inversamente proporcional à aceleração da gravidade. Ou seja, no local onde a gravidade é maior, o objeto ele passa menos tempo subindo. Como consequência, ele atinge uma altura menor. Então, onde é que a altura máxima vai ser menor? Na Terra, porque a Terra tem a maior gravidade. Onde é que a altura máxima vai ser maior? Na Lua, porque a Lua tem a menor gravidade. Isso era intuitivo. A gente sabe que como a gravidade, em locais onde a gravidade é menor, é muito mais simples você lançar objetos, né, a uma altura maior. Então, a primeira afirmativa estaria correta. A altura máxima atingida na Lua é maior do que a altura máxima atingida na Terra, tudo bem? Vamos para a segunda alternativa, ó. A segunda proposição diz o seguinte. A segunda proposição diz que a velocidade do projétil no ponto mais alto da trajetória será a mesma na Lua e na Terra. Pessoal, para analisar essa afirmativa, a gente nem precisa fazer cálculo. Lá na altura máxima, tanto na Terra quanto na Lua, qual que é a principal característica desse momento? Como eu falei anteriormente, a velocidade vertical ela é nula. Se a velocidade vertical é nula, significa que o objeto só vai ter componente horizontal. Como o projétil foi lançado nas mesmas condições, tanto na Terra quanto na Lua, essa componente horizontal vai ser a mesma nos dois locais, tá certo? Vai ser 120 vezes o cosseno de 60, beleza? Lembrando que 60 é um ângulo notável, então a gente tinha como calcular. Então, lá na altura máxima, tanto para o planeta 1, tanto para a Terra quanto para a Lua, a velocidade da bolinha vai ser basicamente a componente horizontal. Como as condições de lançamento são a mesma, então as duas velocidades na altura máxima também vão ser iguais, beleza? Está correta essa afirmação. A terceira afirmação diz o seguinte: o alcance horizontal máximo será maior na Lua. O alcance horizontal máximo vai ser maior na Lua. Pessoal, olha só. Com o que a gente fez aqui, na primeira afirmativa, a gente já pode concluir se isso é verdade ou não. Por quê, professor? Porque o alcance, como que a gente calcula o alcance, pessoal? O alcance vai ser basicamente, lembrando que o alcance horizontal, a distância que ele percorre horizontalmente, vai ser a velocidade Vx vezes o tempo que demora
o tempo que demora para a bolinha subir e para que ela volte, para que ela desça, tudo bem? Ou seja, é o tempo total, né, do movimento. Então, como a velocidade Vx é exatamente a mesma, tanto para o objeto quando ele é lançado na Lua, quanto para o objeto quando é lançado na Terra, então o alcance vai ser maior onde o tempo de deslocamento do objeto for maior. Então, o que que acontece? Nós já sabemos que esse tempo, pessoal, ele depende inversamente da gravidade. Então, onde é que ele vai passar mais tempo se deslocando? Onde a gravidade for menor. Onde é que a gravidade é menor? Na Lua. Como ele passa mais tempo se deslocando na Lua, significa que o alcance horizontal que ele obtém, né? O alcance horizontal que ele executa vai ser maior na Lua do que na Terra, tudo bem? Então a terceira afirmativa ela está correta. Só um lembrete, pessoal, que eu vou colocar aqui, ó. Existe uma formulazinha que ajuda a gente a calcular o alcance de objetos que foram lançados obliquamente. Essa fórmula, às vezes, ela ajuda a gente a ganhar tempo. Eu não vou desenvolver essa fórmula aqui, tá certo? Por conta da restrição de tempo, mas essa fórmula diz o seguinte: o alcance horizontal de um projétil é a velocidade de lançamento ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo θ, que é o ângulo de lançamento, dividido para gravidade. Tá certo? Essa equação é uma equação que relaciona, ela me fornece diretamente o alcance em função da velocidade de lançamento. Cuidado, essa é a velocidade de lançamento, não é Vx, não é Vy, é a velocidade, nesse caso, né, seria 120. Perceba que o alcance é inversamente proporcional à gravidade. Então, no local onde a gravidade é maior, o alcance vai ser menor. Percebam, onde a gravidade é maior, o alcance é menor. Por outro lado, no local onde a gravidade é menor, o alcance vai ser maior. Por isso que na Lua o alcance é maior, ele percorre uma distância horizontal maior, tudo bem? E, por fim, a última afirmativa diz o seguinte: a velocidade com que o projétil toca o solo é a mesma na Lua e na Terra. Pessoal, quando ele diz velocidade, ele está pedindo basicamente a sobreposição, não é isso? A soma da velocidade Vx e da velocidade Vy. Então, se nós fizermos aqui, ó, se nós traçarmos aqui o solo, o nosso desenho inicial, o que que acontece, pessoal? Aqui para afirmativa 4, ó, o que que vai acontecer? A velocidade Vx continua sempre constante, então ele vai ser aqui, ó, Vx continua o mesmo vetor, tanto na Terra quanto na Lua. Professor, e o que que vai acontecer com essa velocidade Vy? Aí presta bem atenção, pessoal. Durante o movimento de subida, o vetor Vy ele vai diminuindo até que ele zera. Quando ele zera, ele começa a aumentar, só que apontado no sentido contrário. Então ele vai aumentando, até que ele chega aqui, ó. Tá aqui no momento do solo. Aí presta bem atenção, pessoal. Se a altura de lançamento for exatamente a mesma da altura com que o objeto chega ao final do seu projétil, se ele foi lançado do solo e retorna para o solo, o vetor velocidade vertical tem exatamente o mesmo módulo do vetor velocidade vertical no momento do lançamento, com uma única diferença: o sinal aqui vai ser negativo, então a gente vai ter menos Vy. Lembrando que o sinal de negativo aparece porque Vy inicialmente estava apontado para cima e agora ele vai estar apontado para baixo. Ora, se a componente x é a mesma e a componente y é a mesma também em módulo, o vetor velocidade resultante vai ser exatamente o mesmo, né? Vai ter o mesmo módulo da velocidade de lançamento, 120 metros por segundo. E isso vai acontecer tanto na Terra quanto na Lua. Então, está correta a afirmativa 4, tá certo? Está correta a afirmativa 4. Tanto na Terra quanto na Lua, o objeto chega exatamente com a mesma velocidade. E isso independe do que
do que foi que o móvel fez. Se ele demorou mais tempo para subir, se ele demorou mais tempo para descer, se a distância horizontal for maior ou foi menor, a velocidade com que ele chega no solo é exatamente a mesma. Então, todas as afirmações estão corretas. A alternativa aqui seria a letra, deixa eu ver, letra D, tá certo? Todas estão corretas, tranquilo? Vamos lá, pessoal. Terceira questão, questãozinha da UES, diz o seguinte: o projétil é lançado horizontalmente sob a ação da gravidade constante de cima de uma mesa com uma velocidade inicial cujo módulo é V0. Então, só para a gente ilustrar aqui a situação, o objeto está aqui a uma certa altura, é lançado com a velocidade inicial V0 e, portanto, vai realizar aí um movimento horizontal, beleza? Um lançamento horizontal, perdão. Ao atingir o nível do solo, o módulo da sua velocidade é 3V0. Logo, o módulo da sua velocidade vertical nesse nível, desprezando-se qualquer tipo de atrito, é. Vamos lá, pessoal. Seguinte, ó. O que ele está dizendo aqui na questão? O objeto foi lançado. Como ele é lançado de uma certa altura, ele vai efetuar um lançamento horizontal. Quando ele chega no solo, o que está acontecendo? O módulo da sua velocidade, ele está dizendo que vale 3 vezes o valor da velocidade inicial. Faz sentido essa velocidade de lançamento ser menor do que a velocidade com que ele atinge o solo? Claro que faz, porque ele vai estar sendo acelerado, né? Se ele está sendo acelerado com aceleração g, então o módulo da sua velocidade, o módulo, tá certo? Ela vai estar crescendo. Então, lembrando, pessoal, que essa velocidade com que ele chega ao solo é essa velocidade aqui. Então, nós temos aqui o vetor 3V0. Tudo bem? Aqui só o módulo desse vetor resultante. Como que está a velocidade horizontal, pessoal? Tem aceleração horizontal? Não tem. A única aceleração que tem é a aceleração vertical. Portanto, a velocidade horizontal continua constante. Está aqui ela, ó. É V0. Concordam comigo? E o que ele está pedindo na questão? Ele quer que a gente determine nessas condições qual é o valor de VY, ou seja, qual é o valor da velocidade vertical. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Simples, ó. Basta a gente lembrar que a velocidade horizontal e a velocidade vertical são vetores perpendiculares. E que a velocidade resultante nada mais é do que a soma vetorial dessas duas velocidades. Quando eu tenho vetores que são perpendiculares, como é que eu somo eles? Utilizo o teorema de Pitágoras. Ou seja, 3V0 ao quadrado. Então pessoal, ó, a velocidade horizontal continua sendo a mesma, porque não existe aceleração horizontal. A velocidade y ela é perpendicular à horizontal e, portanto, para somar essa velocidade resultante é a soma vetorial dessas duas. Quando eu tenho vetores que são perpendiculares, eu utilizo Pitágoras. Portanto, o que eu vou ter aqui? Ó? V0 ao quadrado, que é a velocidade resultante, e ele que me disse isso na questão, tá certo? Vai ser Vx ao quadrado, mas quem é Vx? Ó? V0 ao quadrado, mais a velocidade y, que é justamente quem eu quero determinar, elevado ao quadrado, tudo bem? Então vamos lá, eu tenho aqui a multiplicação de dois termos ao quadrado, eu elevo os dois termos e multiplico eles. 3 ao quadrado é 9, vai ficar 9 vezes V0 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a V0 ao quadrado mais Vy ao quadrado, beleza? Eu quero o valor de Vy, portanto eu vou isolar ele. Ó. V0 ao quadrado está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo, vai ficar 9V0 ao quadrado menos V0 ao quadrado. Ou seja, 8V0 ao quadrado igual a Vy ao quadrado, tudo bem? Se eu quero o valor de Vy, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou extrair, não é, a raiz dos dois termos. Nesse caso, eu vou ter Vy igual a raiz quadrada de 8 vezes V0 ao quadrado. Simplificando, Vy vai ser igual
V0 está elevado ao quadrado, ele sai da raiz, não é isso? Então vai ficar V0 vezes a raiz de 8 metros por segundo. Vamos ver como foi que ele colocou nas alternativas. Se ele simplificou mais. Vamos dar uma olhada aqui. Ele deixou 8. Aqui no meu livro tem 8V0, né? Mas na verdade esse V0 ele tem que estar fora da raiz quadrada, tá, pessoal? Porque, aliás, se ele estiver dentro da raiz quadrada, ele tem que estar elevado aqui, né, a 2. Ele colocou assim, ó, V0 vezes 8 dentro da raiz, mas não é, tá certo? O termo que aparece aqui, ó, V0 como está elevado ao quadrado, ele sai, então vai ficar V0 vezes raiz de 8. A alternativa correta aqui seria a letra D, tá certo? Deixa eu conferir aqui. É, a letra D, mas tem que fazer essa correção aqui, ó, foi um erro de digitação, tá? V0 ao quadrado dentro da raiz, se for para fora da raiz é V0, tá certo? Sem estar elevado ao quadrado, tudo bem? E quarta questão, dá tempo? Então diz o seguinte: uma caminhonete move-se com aceleração constante ao longo de uma estrada plana e reta, como representado na figura. A seta indica o sentido da velocidade e o da aceleração dessa caminhonete. Ao passar pelo ponto P indicado na figura, um passageiro na carroceria do veículo lança uma bola para cima verticalmente em relação a ele. Despreze a resistência do ar. Considere que nas alternativas a seguir a caminhonete está representada em 2 instantes consecutivos. Assinale a alternativa em que está melhor representada a trajetória da bola vista por uma pessoa parada no acostamento da estrada. Vamos lá, pessoal. O que está acontecendo? Aqui é a minha caminhonete, meu carrinho. Dentro dessa caminhonete eu vou lançar um objeto, tá certo? Essa caminhonete está se movimentando para a direita, então ela tem uma velocidade para a direita, que eu vou chamar, por exemplo, de velocidade Vx, e ela também vai estar acelerando, com uma aceleração que eu não sei quanto é, eu vou chamar aqui de A. O que acontece, pessoal? Quando esse projétil que está acima da caminhonete é lançado de dentro dessa caminhonete, devido ao princípio da inércia, que a gente ainda vai ver mais na frente, mas basicamente ele diz que o corpo ele tende a manter o seu estado de movimento. Então, se ele estava se movimentando com a velocidade horizontal Vx, no momento em que ele é lançado com uma velocidade inicial Vx também. E aí, como ele é lançado verticalmente para cima, ele também adquire uma velocidade Vy. Tudo bem? Isso aqui é característico de um lançamento oblíquo, portanto, o projétil, né, vai efetuar uma trajetória que é uma parábola, um arcozinho de parábola, certo? A pergunta é: esse projétil ele vai cair novamente dentro da caminhonete, dentro da caminhonete onde ele foi lançado? Bom, pessoal, até cairia, se não houvesse essa aceleração. Perceba que no momento em que o projétil ele perde o contato com a caminhonete, a única aceleração que vai estar atuando sobre ele é a aceleração da gravidade. Então, o que vai acontecer, pessoal? A velocidade x da caminhonete, ela vai começar a aumentar em razão dessa aceleração. Se a caminhonete começa a acelerar horizontalmente, a velocidade do projétil, o projétil não consegue alcançar mais a caminhonete porque o vetor Vx do projétil se mantém constante. Resumo da história: a bolinha vai cair no chão e a caminhonete vai estar mais à frente, tudo bem? Professor, e se não houvesse essa aceleração por parte da caminhonete, o que iria acontecer? Simples, se a caminhonete não estivesse acelerando, o vetor Vx da caminhonete seria sempre igual ao vetor Vx do projétil. Então eles estariam, né, em repouso na direção horizontal. Não existiria movimento relativo na horizontal. Portanto, a bolinha cairia dentro da caminhonete. Como há essa aceleração horizontal, então há essa diferença, né, entre os pontos que a bolinha ocupa, tudo bem?
Então a alternativa correta aqui seria letra B. Tranquilo? Estamos encerrando aqui mais uma videoaula, pessoal. Até a próxima. Se cuidem.